Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 14, e vamos ler do versículo 22 até o versículo 33. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com ele. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Clamamos a Ti pedindo perdão pelos nossos pecados, rogando que o abrir da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, rocha minha e redentor meu. Que o Senhor fale com cada um desses amados que aqui entraram, e que nenhum só saia daqui da mesma maneira, mas que sejamos todos visitados de modo muito vivo e especial pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quantos de nós, no meio de uma grande luta, no meio de uma grande dificuldade, de um grande estreito, de uma grande tempestade, somos tentados ou inclinados a duvidar do agir de Deus, ou por outra, nós nos deparamos com alguns poréns que têm muitas vezes obstaculado as nossas vitórias. Então é muito comum nós dizermos assim: olha, eu creio, porém, eu creio, mas... E eu queria dizer a você hoje que o que o Espírito de Deus deseja para nós nesta noite é que nós possamos tirar da nossa fé todos os poréns que têm obstaculado violentamente as nossas vitórias. Nesses dias nós estamos falando acerca de fé, da necessidade de nos aquietar na presença de Deus, de buscar o Senhor de todo o coração, crendo que Ele está no controle soberano de todas as coisas. E o texto lido, ele fala de uma das mais dramáticas lições de fé ensinadas por Jesus aos seus discípulos. Aquela, na verdade, não era a primeira vez que o Senhor ministrava sobre fé aos seus discípulos no meio de uma tempestade. O outro episódio nós encontramos em Mateus, capítulo 8, dos versículos 23 a 27, nós não vamos lê-lo agora, evidentemente. E aquele episódio relata também uma grande tempestade, só que naquela situação, Jesus estava dentro do barco com os discípulos.
A primeira experiência, segundo alguns teólogos, tipifica os dias de Jesus na terra antes de sua crucificação e ressurreição. A segunda aponta para a era da igreja, quando Jesus se ausenta da terra fisicamente, voltando para os céus. Ambas as experiências estimulam a prática de uma fé viva e incondicional. E é isso que nós precisamos encontrar, é isso que nós precisamos experimentar enquanto servos e servas do Senhor. Nós precisamos deixar que essa fé encha o nosso coração e que nós, mesmo açoitados por alguns ventos que têm soprado contrários sobre nós não sejamos molestados e nós confiemos com toda a convicção do nosso coração que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. E quando eu leio um texto como esse, eu não sei vocês, mas quando eu leio, é inevitável pensar se haviam tempestades nos dias de Jesus andando sobre a terra. O que dizer dos nossos dias, as coisas que nós temos experimentado, quando encontramos na Bíblia referências a tempestades, muitas águas ou mar, são invariavelmente metáforas para ilustrar as tribulações da vida, que não são poucas. E o mais surpreendente na sofisticada pedagogia de Jesus é que Ele não dá aula teórica. Jesus não senta você numa cadeirinha e diz: você agora vai aprender sobre fé. Não. Ele já coloca seus discípulos em situações práticas para que eles aprendam vivenciando. Foi assim no passado, é assim hoje e será assim sempre. Cabe a nós nos tornarmos alunos ensináveis, diligentes, para assimilar essa metodologia de ensino de Jesus e não sermos reprovados. Há muito crente que já deveria ser mestre, mas continua precisando ser instruído a respeito dos rudimentos da fé. Continuam naquele jardim da infância da fé. A experiência daqueles discípulos está registrada na Bíblia e eu creio para nos estimular a atravessar vitoriosamente as nossas próprias tempestades, renunciando os poréns que têm obstaculado as nossas vitórias. Quando você crê, não tem lugar para porém, não tem lugar para adversativas, não tem lugar para você duvidar daquilo que o Senhor está fazendo efetivamente na situação. A experiência daqueles discípulos, queria que você deixasse sua Bíblia aberta, nos ensina que mesmo em meio às tempestades da vida, nós podemos contar pela fé com algumas certezas absolutas. E eu queria que nós olhássemos outra vez para os textos. A primeira certeza é que muitas vezes o próprio Senhor nos compele a entrar na tempestade. Assim como o próprio Senhor compeliu aqueles discípulos, como diz o versículo 22, a entrarem no mar. Logo a seguir, versículo 22, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Será que Jesus não sabia que tinha uma tempestade iminente que açoitaria aquele barco com ventos contrários e que deixaria aqueles discípulos aterrados e trêmulos? Claro que o Senhor sabia. Em João, capítulo 6, versículos 14 e 15, nós encontramos a explicação para a pressa de Jesus em despedir aquela multidão e mandar os discípulos de volta para o barco para atravessar aquele lago. A multidão desejava coroar Jesus como seu rei. E se os discípulos não tivessem partido rapidamente, certamente teriam apoiado os planos da multidão, pois não compreendiam os planos de Deus que incluíam uma cruz. E eu fico muito abismada com isso, porque mesmo aquelas pessoas caminhando ali com Jesus lado a lado, não compreendiam
compreendiam aquilo que estava acontecendo. E nós aprendemos aqui que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Os discípulos, eles estariam muito mais seguros no meio da tempestade e dentro da vontade de Deus do que fora dela. Muitas vezes, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós enfrentamos situações extremamente difíceis e nós dizemos: Senhor, por que o Senhor permitiu que eu viesse para cá? Por que o Senhor permitiu que eu passasse por esse estreito tão estreito? E quando aquela tempestade passa e quando aquele estreito é amenizado, nós entendemos o porquê que o Senhor permitiu que nós passássemos por ele e não na outra situação que nós achávamos mais confortáveis. Lendo a Bíblia, descobrimos que há pelo menos 2 tipos de tempestades que assolam a vida do servo de Deus. Aquela que vem para correção, como disciplina de Deus, como é o caso do profeta Jonas. E a que vem para aperfeiçoamento, quando Deus deseja que cresçamos em maturidade e fé. Muitos cristãos têm a ideia equivocada de que o obedecer à vontade de Deus os faz ou os fará andar ou navegar em águas tranquilas. Esse é um grande engano. Nós estamos aqui, estamos sujeitos a passar por muitas tempestades. Mas quando somos impelidos para uma tempestade por Jesus, devemos lembrar que Ele nos trouxe ali para um fim proveitoso e Ele cuidará de nós. Nós não estaremos desassistidos pelo Senhor. A segunda certeza que nós encontramos no texto é que o Senhor, Ele intercede por nós. O Senhor, no texto, Ele se retira para orar sozinho. Certamente Ele intercedia pelos discípulos, como intercede por nós. Nós não sabemos o teor daquela oração de Jesus, mas eu queria lembrar que aquela situação específica, ela aponta também para o ministério de intercessão de Jesus por nós. Lembre-se do que foi dito no início: a tempestade descrita no texto tipifica a era da igreja e aponta para as dificuldades, tribulações, perseguições, aflições, enfermidades, oposições e provações de uma maneira geral na vida de um servo de Deus. Queria lembrar a igreja: a terra para nós não é um parque de diversões, antes é uma arena de guerra, de santificação e crescimento espiritual para todos aqueles que servem ao Senhor. Jesus subiu ao monte para orar. A atitude de Jesus ali nos faz lembrar, como eu disse no início, o ministério intercessor de Jesus por nós. O povo de Deus está na voragem do mar, em meio às grandes tempestades da vida, e Jesus está não no monte, mas nos altos céus, intercede por nós, para que não desfaleçamos e a nossa fé não vacile. Vários servos de Deus enfrentaram um momento de silêncio de Deus, enfrentaram um momento onde acharam equivocadamente que o Senhor os tinha abandonado, e cada vez que o Senhor faz silêncio diante de uma oração que nós fazemos, cada vez que nós procuramos respostas e essas respostas não vêm no tempo que nós esperamos que elas venham, é tempo de preparação no céu. É tempo do Senhor preparar grandes coisas, e quando Deus se cala, Ele está preparando grandes coisas e grandes vitórias para o seu povo. Você está orando? Faz tempo que você ora por algo? Continue orando, não desista de orar, não perca a fé, não vacile, não deixe que os seus joelhos se tornem trôpegos, não deixe que as suas mãos fiquem descaídas.
Continue orando, continue crendo, porque o Senhor, a resposta está sendo preparada e grandes coisas estão vindo da parte de Deus para você. Creia nisso em nome de Jesus. Se agarre nessa fé firme e a sua vitória virá para a glória de Deus. Amém. A terceira certeza que o texto nos dá é que assim como Jesus acudiu os discípulos, Ele nos acode também. E eu queria fazer a leitura dos versículos 25 e 26, que são os versículos-chave para esse contexto que eu estou falando hoje. Versículos 25 e 26 diz o seguinte: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Queridos, assim como Jesus socorreu aqueles discípulos, Ele socorre a cada um de nós. Amém. Mas eu queria chamar sua atenção para algo que muitas vezes nós perdemos de vista, principalmente quando nós estamos cercados por muitas águas, quando nós estamos assolados por ventos contrários. Socorro de Jesus em resposta às nossas orações muitas vezes nos assombra. Você está orando e parece que as coisas pioraram. Você está orando e parece que a situação ficou insustentável. Continue orando. E o Senhor diz: olha, sou eu, não temam. Não perca de vista que eu estou no controle desta situação. Amém. Olhar para Cristo, vindo sobre as águas, por volta de 3 horas da manhã, foi assustador para aqueles discípulos já apavorados. Aquilo tudo parecia um grande mal-assombro. E eu vou contar uma história muito engraçada. Eu estava partilhando a palavra de Deus com uma prima, que ainda não serve o Senhor. Ela me telefonou, dizendo a mim que como era que Jesus iria fazer no dia da ressurreição. E eu tentando explicar para ela, numa linguagem que ela pudesse entender, me lembrei da passagem dos ossos, do vale de ossos secos. E ela é uma pessoa muito engraçada, ela tem umas tiradas muito engraçadas, e eu comecei a mostrar para ela que a voz do Senhor, ao comando da voz do Senhor, todas as coisas são manifestas. E dizendo a ela que havia um vale de ossos secos, onde o Senhor levou o profeta, e os ossos eram ossos sequíssimos, e aqueles ossos todos eram espalhados na superfície do vale, e não eram os esqueletos arrumadinhos, eram os ossos todos espalhados. E de repente o Senhor mandou que o profeta profetizasse aquele vale de ossos, e começou um grande mover, um grande barulho, e ela calada do outro lado do telefone me escutando. E eu disse: vem uma pérola aí. Não deu outra. Aí eu disse: olha, o Senhor disse: profetiza a esse vale de ossos secos, profetiza, filho do homem. E ele profetizou em nome do Senhor, e os ossos começaram a se procurar, osso procurando o osso, encaixando-se, formou um esqueleto, subiram os tendões, subiram as carnes, subiram as peles, e levantou-se aquele enorme exército na superfície do vale. E aí ela saltou e disse: que mal assombro infeliz. Então, pois é, meus amados, assim foi o pobre dos discípulos, vendo Jesus vir de madrugada por cima das águas, além de toda aquela situação. Aquilo era um mal assombro para eles. Eles disseram: misericórdia, o que é isso, né? Então, queridos, em nome de Jesus, aprendamos a discernir cada vez que as coisas pioram e nós estamos orando no meio de uma tempestade, no meio de ventos contrários. Nós não podemos perder de vista Romanos 28:8. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Nós costumamos dizer que na vida de um servo, até quando tudo dá errado, dá certo.
Porque nós servimos a um Deus que é vivo, nós servimos a um Deus que pode todas as coisas e que faz com que todas as coisas revertam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. O Senhor esperou que o barco fosse o mais longe possível, para que não houvesse nenhuma possibilidade humana de socorro, e aí ele entrou em ação. E nós aprendemos também aqui que a impossibilidade humana é sempre a oportunidade de Deus. O poder da fé só se manifesta quando não há mais nada que humanamente se possa fazer. E isso muitas vezes nos causa assombro. Nós temos uma irmãzinha de oração que, vez por outra, nos visita. E essa irmã, ela estava numa situação dificílima com um filho viciado em álcool. E esse filho chegou ao ponto que vendia todas as coisas de dentro de casa para beber, até que ela arranjou um lugar, botou esse filho lá, e quando ele não tinha nada, ele vendia a roupa do corpo e chegava só de cuecas em casa. E quando foi uma noite, depois dela ter orado e dito ao Senhor: Senhor, olha, eu não vou dar mais um passo na direção do meu filho. E eu vou começar a dizer amém para aquilo que o Senhor vai começar a fazer nessa situação. E lá para o meio da noite, bateram na porta dela e disseram: olha, seu filho chegou só de cueca, chegou num carro de mão, trouxeram ele num carro de mão, muito bêbado, gemendo, e eles abriram a porta, colocaram ele lá dentro. A senhora não vai? Ela disse não. E eu vou dizer amém para aquilo que Deus fará. Imagine para uma mãe dizer algo assim. O sofrimento era muito grande. Ela entrou no quarto e começou a orar e começou a clamar ao Senhor e tal e tal. E aquele homem, ali dentro daquela situação, que ela já, humanamente falando, ele estava semi-morto. Aquele homem, ele tem uma grande, impactante visão da parte de Deus. E aquele homem de manhã amanheceu barbeado e vestido na porta da irmã Hilda. E hoje é um servo de Deus, um missionário que prega a palavra nas igrejas e fala daquela experiência. Mas precisou a coisa chegar a um estágio extremamente dramático para que aquela vitória viesse ao coração daquela mãe, no nome de Jesus. Amém? O Senhor é especialista em fazer caminhos na tormenta. Diante das tempestades da vida, nós temos duas atitudes a tomar: fugir de Deus, como fez Jonas, ou correr para os seus braços. E a segunda opção é sempre a mais acertada. Medo e fé são incompatíveis, não dá para andar juntos. Então, se tem um medo aí instalado, se tem um porém fantasiado, usando o que está acontecendo lá fora, se tem um porém fantasiado de medo, bote para correr, repreenda em nome de Jesus, diga: não vou me deixar persuadir por esse porém, eu vou avançar na força que o Senhor supre, porque o meu Deus vive, porque o meu Deus reina e está no controle de todas as coisas. Amém? Quarta certeza que o texto nos dá: aquela situação foi a oportunidade de Deus para ajudá-los a crescer e se fortalecer. E eu queria chamar a sua atenção que quando nós aprendemos a olhar as situações com os olhos da fé, a nossa alma exigente e agoniada e apressada começa a se aquietar. Amém? Eu tenho experimentado isso nesses dias. São muitas as frentes de batalha que nós temos enfrentado. São muitas as demandas que vêm. Mas se eu não olhar para o autor e consumador da minha fé, eu acho que eu já estava enterrada. Porque são muitas as batalhas, vocês não sabem, não fazem ideia de quantas. Amém? Versículos 27 a 31. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém,
porém, eu queria que você grifasse esse porém na sua Bíblia. Na força do vento teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Amém? Amém. Esse era o propósito daquela tempestade: ajudar a aperfeiçoar a fé daqueles discípulos, dissipando o medo dos seus corações. Aqueles discípulos precisavam aprender a confiar em Jesus, mesmo quando Ele não estivesse presente. E olha, queridos, e mesmo que parecesse que Ele não se importava. O justo vive por fé e não pelo que vê. Nós somos chamados a viver por fé. Mas para que eu viva por fé, eu preciso alimentar a minha fé. E como eu alimento a minha fé? Dando-lhe de comer a palavra de Deus, dando-lhe de comer as promessas de Deus que estão registradas na sua palavra. Repare que quando nós estamos no meio de um temporal, de uma agonia, de uma dificuldade, nós falamos com um, falamos com outro a respeito. Fale com Deus. Fale com o Senhor e se alimente da palavra, se nutra da palavra e deixe que essa palavra ela gere vida no seu coração, em nome de Jesus. Note que Pedro foi o único naquele barco que ousou enfrentar a tempestade e ir na direção de Jesus. Teria sido bem sucedido se não fosse o porém que surgiu no caminho de sua fé. O versículo 30 diz que, reparando porém na força do vento, teve medo. Pedro ia tão bem. Ele tinha chegado até o seu final, se o porém não tivesse aparecido para estragar sua vitória. Quem sabe se não é isto que está acontecendo na sua vida? Quem sabe se nessa luta que você está enfrentando, nessa dificuldade que você está vivendo, a vitória já não chegou completamente, porque tem um porém aí pelo meio. Que porém é esse? Qual é o nome desse porém? Dê nome ao seu porém. E bote para correr em nome de Jesus. Diga: chega, eu creio, eu confio em ti, Jesus, porque eu sei que o Senhor é Deus e o Senhor tem o controle de todas as coisas. E nós temos repetido isso muitas vezes. Eu tenho até me achado parecida com aquelas vitrolas antigas que tinha aquelas agulhas que, quando arranhavam um disco, era um negócio sério. Mas é bom e é segurança para vocês que eu diga as mesmas coisas, como disse o apóstolo Paulo. É importante, diz que o povo de Deus precisa ser mais lembrado do que instruído. Nós temos a memória muito fraca para as coisas boas, para as coisas que edificam, para as coisas que nutrem o nosso coração, mas temos uma memória prodigiosa para aquilo que não presta. Então, meus amados, em nome de Jesus, vamos identificar esses poréns, confessá-los diante de Deus e buscar do Senhor a restauração completa da nossa fé. As tempestades da vida nos ensinam a confiar em Cristo e obedecer a sua palavra, independentemente das circunstâncias. E a quinta e última certeza que o texto nos dá é que o Senhor ajudou os discípulos até o fim e fará assim conosco. 32 e 33. Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Pedro começou a afundar porque duvidou. Precisamos entender que quando Jesus diz vem, essa palavra cumprirá o propósito para o qual ela foi designada. Ela cumprirá o seu propósito em nome de Jesus, porque é a palavra que procede da boca de Deus. O segredo da vitória é não duvidar e olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. A experiência de Pedro aqui foi enriquecedora para ele, para os discípulos que estavam no barco e para nós hoje.
Quando clamamos por Jesus no meio da tormenta, Ele entra no barco conosco e faz cessar os ventos e as ondas, por maiores e mais assustadores que eles sejam. E já podemos, à semelhança dos discípulos, glorificar o Senhor, porque Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. O que esse episódio nos deixa como lições hoje? Em primeiro lugar, seguir a Cristo nem sempre significa navegar em águas tranquilas. As tempestades têm o seu papel na sofisticada pedagogia de Deus, e ao contrário do que muitos pensam, elas são ideia de Deus e não de Satanás. Os porém, sim, são enviados por Satanás para minar a nossa fé. Portanto, cuidado com os poréns no meio de uma batalha em nome de Jesus. Segundo lugar, as tempestades vêm para nos corrigir ou para nos aperfeiçoar. Cabe a nós nos deixar ministrar por elas em nome de Jesus. Se a pergunta for, Senhor, por que eu? Troque a pergunta. Diga, Senhor, para que comigo? O que é que o Senhor quer nesta situação comigo? Terceiro lugar, muitas vezes o centro da vontade de Deus é no meio de uma tempestade. Tribulação, perseguição, enfermidade, aflição, perda ou provações de maneira geral. E Ele mesmo nos impele para lá. Quem sabe se não é isto que está acontecendo com você nesse momento. Quarto lugar, clamemos por Jesus antes de submergirmos em nossas tempestades, e Ele certamente virá em nosso socorro. Diga, Senhor, aumenta a minha fé, e com certeza Ele fará isso em nome de Jesus. E em quinto e último lugar, não podemos esquecer que as tempestades são apenas caminhos que nos levam para mais perto de Cristo. Se as tempestades da vida nos fazem orar mais, elas fazem mais bem do que mal. Alguém já disse, muitas